Nessa questão, né, questão 2, tem um enunciado um pouco extenso, né, contando um pouco até da história, mas depois chegando ao ponto em si, né. Nesse enunciado ele diz assim, né, a compreensão da estrutura atômica foi resultado de uma série de experimentos e modelos que buscavam fornecer a melhor descrição experimental possível. Nessa jornada, a primeira proposta clássica para a estrutura de um átomo foi concebida por J.J. Thomson. Era do seu conhecimento o fato experimental de que a existência de elétrons emitidos pelo catodo metálico de um tubo de raios catódicos implicaria que os átomos constituintes do catodo continham necessariamente elétrons, né? Então, ali no catodo você tinha elétrons, né? Isso era consistente com a observação experimental de que a carga de um átomo ionizado uma única vez é igual em magnitude à carga de um único elétron. Outro fato experimental importante era que a massa ME do elétron, então ME vai ser a massa, é muito pequena, mesmo comparada à massa de um átomo mais leve, o que implica que a maior parte da massa do átomo deve estar associada à carga positiva. Então, todas as questões consideraram naturalmente a questão da distribuição de cargas positivas e negativas no interior do átomo. Em seu modelo, agora o enunciado começa a falar do modelo em si, né? Mas em seu modelo, para o átomo de hidrogênio, o Thomson, né, propôs que a carga positiva, então mais do núcleo estava distribuída uniformemente no interior de uma esfera de raio R0. Então, pelo desenho do enunciado, né, seria essa parte que eu vou pintar aqui de amarelo. Então, a princípio, tem uma carga positiva mais distribuída toda nessa parte, uniformemente, né, distribuída nessa parte amarela. Bom, que seria o R0, que seria o raio do átomo, e que o elétron de carga menos E era uma partícula pontiforme no interior dessa distribuição. Considere que nesse modelo a força eletrostática do elétron, outras informações do enunciado, né? Que a força eletrostática do elétron é 1, devido a uma carga QI, ilustrada na figura abaixo pela cor cinza. Então, a parte cinza aqui, a princípio, que agora eu pintei tudo de amarelo, mas é essa parte cinza, ela tem uma carga QI, como se fosse Q interna, né? E que essa QI pode ser considerada pontiforme e localizada no centro desse átomo. Então, ali no centro, onde tem essa pontinha aqui, né? De acordo com esse modelo, mostra, começando a ver a pergunta da questão, né? Mostre que o elétron descreve um movimento harmônico simples. Então, temos que mostrar que o elétron descreve um movimento harmônico simples na direção radial no interior dessa distribuição e determine também a frequência dessa oscilação em termos dos dados do problema e da constante de Coulomb K0. Bom, então a primeira coisa é uma questão, a gente lendo inicialmente, ela não tem nenhum valor numérico, né? Então, tudo valor literal. Ela diz que a massa do elétron em ME, ela fala que tem carga positiva ali distribuída nessa parte amarela como mais E, e está dentro de uma região de raio R0. Então, quando o enunciado sempre fala isso, para a gente isso é um dado. É a mesma coisa que tivesse um número ali, né? A gente vai, no final, como fala aqui, né? Em termos do problema, dos dados do problema e da constante. Então, toda a nossa resposta final tem que estar em termos do que está escrito aqui, né? E aí, bom, né? O que está acontecendo aqui? Né? Nessa parte que eu já tinha pintado de amarelo, tem as cargas, então, positivas, mas elas são distribuídas uniformemente, que é o que fala no enunciado. Então, quer dizer que eu vou ter carga. Todas aqui, a princípio, a gente representa isso como uniformemente distribuída, como o mesmo espaçamento ali entre elas, né? Porque é essa mesma ideia, né? Eles estarem distribuídos uniformemente. Quando não é uniformemente, é como se, sei lá, a gente tivesse uma região que estivesse mais concentrada do que outras. Quando é uniformemente distribuído, está ali, a princípio, as mesmas distâncias, se eu não desenhei muito errado ali. Então, aqui, essa parte que eu botei de verde seria uma carga mais mas ela está toda distribuída nesse volume inteiro. Nesse volume que tem raio R0. E aí o enunciado considera, considere que a força eletrostática sobre o elétron é devida apenas a essa carga interna. Então, é apenas a carga que está aqui nessa parte cinza.
Nesse pedaço, essa carga está na parte cinza. E depois que essa carga, ela pode ser considerada como uma carga pontiforme, um pontinho localizado aqui no centro. Então, basicamente, o que o enunciado está falando é que a gente vai ter o elétron aqui, né? Essa carga menos E. A carga interna como se toda, como fala aqui, né? Pode ser considerada localizada no centro, então ela está ali no centro, a uma distância, pelo que está no desenho, R. Então, e essa é uma carga positiva, né? Um pedaço daquela carga mais carga positiva. Então, eu tenho aqui uma carga negativa com uma carga positiva, elas estão se atraindo, né? Então, eu tenho uma atração, eu tenho uma força eletrostática aqui, né? No elétron para baixo, né? Se eu estiver considerando a carga positiva, seria para cima, né? Então, eu vou até escrever de vermelho. A força nessa carga Q, I, eu vou somar I, seria para cima, né? Outra coisa que o problema fala, né, que a gente quer que mostre que esse elétron descreve um movimento harmônico simples, né? E aqui que seria um movimento harmônico simples? Eu vou até botar uma observação aqui com relação a isso, né? Movimento harmônico simples. Ou, como a gente vê, chave só MHS, né? Pegar as primeiras letras desse movimento, né? Esse movimento, ele é basicamente um movimento que a força que está atuando ali vai ser uma força restauradora, então uma força que vai acabar tendendo a trazer esse objeto para uma posição de equilíbrio. Por exemplo, a situação da mola, né? Se a gente pega, imaginando que tem uma mola pendurada aqui, se ela estiver parada, mas agora a gente puxa ela um pouco mais para baixo, ela vai ficar o quê? Oscilando ao redor dessa posição de equilíbrio. Se, claro, desconsiderar forças dissipativas aqui, né? Não tiver nenhum tipo de resistência do ar, for uma situação ideal, né? Mesma coisa do pêndulo. A gente tem um pêndulo, uma massinha numa cordinha. Se não tiver resistência do ar, nenhuma força dissipativa, ele fica ali sempre oscilando em torno de uma posição de equilíbrio. Então, esse tipo de força, pensando em módulo, né, do movimento harmônico simples, ele tem que ser proporcional à posição, né? Então, vamos dizer um KX. E aí, como sendo a única força atuando ali, né? Então, essa força, esse KX vai ser igual à força resultante, segundo a lei de Newton, MA, né? Então, esse nosso... Deixa eu botar aqui. Força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração, pensando em módulo aqui, né? Não botei o sentido. Aqui, Kx igual a massa vezes aceleração. Ou seja, essa aceleração ela vai ser igual a um km vezes x, né? E esse k sobre m, a princípio, ele é um valor constante. Esse k vai ser o quanto, né? Ou se eu estiver falando uma mola, por exemplo, é a constante elástica da mola. Se é uma mola muito rígida, esse k é maior, né? Se é uma mola um pouco mais maleável, esse k vai ser menor, né? Mas ele, a princípio, é uma constante do seu sistema ali, não muda, vai ser um valor fixo. E a massa também, né? Aqui esqueci de botar que seria a massa no caso do elétron, né? Nosso exemplo aqui é a massa do elétron. Mas poderia ser massa de qualquer coisa no movimento harmônico, né? Mas sendo constante, isso aqui é, na verdade, a frequência ou velocidade angular ao quadrado, né? Onde também, das estudos do movimento harmônico simples, né? Onde essa frequência angular, ela é escrita em termos da frequência no movimento, né? Frequência de oscilação F. Então, aqui a gente tem uma frequência de oscilação F, que tem unidade, né, de segundo elevado a menos 1, e aqui a frequência ou velocidade angular, que aí tem unidade de radiano por segundo. Mas para a gente aqui, na verdade, o que importa é a gente analisar essa situação e ver se a aceleração que a gente vai encontrar vai ter uma cara parecida com essa. Vai ter uma cara de que essa aceleração vai ser proporcional à posição. No caso aqui não vai ser x, né? Porque está no movimento com a posição no R ali, né? Vai ser em função do R, mas vai ser proporcional a isso. Se a gente achar isso proporcional, a gente achou que isso vai ser um movimento
vai se comportar, né? Descrever um movimento harmônico simples nessa direção radial. Então, tá ali, né? O nosso elétron tá circulando ali, tá interagindo com essa carga interna que vai estar aqui nessa posição. Então, o que a gente vai começar a fazer? Analisando as forças que estão atuando ali, né? Nesse elétron, principalmente. Então nesse elétron vai estar atuando a força elástica, né? A força eletrostática. Então, a força resultante ali, né? Como pensando segundo a lei de Newton, né? Massa do elétron vezes aceleração. Uma aceleração na direção radial. A única força que vai estar atuando ali seria a força no elétron, né, seria a força eletrostática. Claro que a gente pode pensar que a massa também está atuando, mas a força eletrostática ela é muito maior do que a massa. Né? Lembrando que nós estamos falando de um elétron que tem massa 10 elevado a menos 31. Então, isso aí vai dar muito pequeno. Então, a gente despreza. Né? Então, a força que vai estar atuando ali vai ser basicamente a força eletrostática, principalmente também naquela direção radial. Né? A peso estaria em outra. Então, nessa direção, a gente tem a força eletrostática que a gente acabou de revisar agora. Né? Como que se dá essa força? Ela vai ser uma constante de Coulomb, que o problema falou que ela chamou de Q0. Né? A interação das duas cargas, que é elétron e essa carga interna, sob a distância delas ao quadrado. Uma está aqui, outra está aqui. Então, essa distância é o que o desenho chamou de R. Né? Então, essa aqui é a distância R ao quadrado. E isso é igual, então, massa do elétron vezes a aceleração. K0 o enunciado forneceu para a gente. Então, no princípio, é um dado que a gente sabe. Né? Carga do elétron também. R também está em função do desenho. Né? Essa carga interna que é ainda uma questão. Né? Por quê? Porque o enunciado falou que a parte aqui, de novo, que eu pintei de amarelo, ela está com a carga mais E toda distribuída ali. Mas o que ele falou antes para a gente aqui nessa parte em verde, né? A força sobre o elétron vai ser devida apenas à carga interna, que está na parte cinza. Então, se a gente pensar nessa parte cinza aqui, vocês concordam que nessa região ali não tem toda a carga mais E? A carga E está distribuída aqui, ó. Foi todos esses maisinhos que eu fui colocando. Nessa esfera toda de raio R0. Mas a parte cinza é um pedaço daquilo. Tem coisa aqui fora. Ó. Tudo aqui fora, o enunciado está falando que não é para considerar. Então, essa carga aqui, QI, a gente não sabe quem ela é, mas ela também não foi um dado do problema, né? Então eu preciso saber trabalhar com ela. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer basicamente uma regra de 3 entre essas cargas, né? Como assim, né? Então, a carga mais ela está distribuída no volume inteiro, na parte toda pintada, que tem um volume de uma esfera de raio R0. Ou seja, o volume de esfera vai ser, eu boto zero aqui, vai ser 4π R0 ao cubo sobre 3. Então, toda essa carga E está distribuída nesse volume 4/3 de πr ao cubo, R0 ao cubo. Já o que interessa para a gente, que é a carga interna ali, ela não está naquele volume todo, né? Está só no volume interno ou no volume cinza ali, né? Vai estar só nesse pedaço aqui que corresponde a uma esfera de volume R. Então, é um volume 4/3 de πr ao cubo. Então, se a gente trabalha com essa relação, fazendo essa regra de 3, né? Pensando aqui num produto ou dividindo um pelo outro ali, né? Dividindo a carga I pela carga E, né? A gente vai ter o quê, né? Carga interna sobre a carga E vai ser o volume da interna. Então, 4π R ao cubo, R ao cubo sobre 3 sobre 4π R0 ao cubo sobre 3. Então, aqui, né, 4π corta com esse 4π, tem 1/3 no numerador, 1/3 no denominador também posso cortar. Ou seja, né, essa carga interna, ela pode ser escrita como
E vezes R ao cubo sobre R0 ao cubo. Eu vou chegar isso aqui um pouquinho para cá para poder escrever mais uma coisa aqui. Ou seja, agora eu reescrevi essa carga interna, que a princípio eu não sei quanto é, porque eu não sei quantificar isso, né? É um pedaço dessa carga E, mas eu não sei quanto dessa carga é. Então, agora eu consegui, com essa relação, reescrever essa carga interna em função de tudo que o problema me deu. A carga do elétron, o raio da esfera de fora e o raio dessa parte interna. Então, eu vou pegar essa equação nova aqui, 2 da carga interna, e substituir lá na que eu chamei de 1 vindo da força, né? Então, nesse caso, a gente vai ter aqui, ó, K0 é sobre R ao quadrado, repete, né? Não mudou isso. E vamos substituir, ó, isso aqui, né? Pela equação 2. Então, isso vai ficar R ao cubo, R0 ao cubo, tudo igual a quem? Massa do elétron vezes a aceleração. Então, aqui, né? Eu tenho um R quadrado embaixo, tenho um R ao cubo aqui, então sobra só um em cima. E para eu achar a aceleração, é só isolar ela aqui, né? Então, a minha aceleração, ela é igual a quem? Quem sobrou daquele lado, né? Vou pegar esse M aqui, dividir para cá, né? E, no caso, eu troquei o sinal aqui das expressões, né? Mas não tem muito problema isso. Podia ter feito o contrário mais bonitinho, mas tudo bem. Então, vai ser K0, tem um E quadrado aqui do lado, né? Eu multipliquei esse aqui com esse, ficou E quadrado. Um R que sobrou dali, do que eu cortei, isso tudo sobre massa do elétron, R0 ao cubo. Ou seja, K0 é constante, aquela constante do proporcional da força da lei de Coulomb. Carga do elétron também é um valor constante, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Massa do elétron também é constante, proporcional a 10 elevado a menos 31. E esse R0 que eu não conheço, mas ele é constante porque ele é só o raio daquela esfera. Essa esfera não está mudando. Ou seja, a nossa aceleração ela ficou proporcional ao R. Então, isso quer dizer que esse é um movimento harmônico simples nessa direção radial, onde tudo que está aqui nesse parêntese em verde vai ser a frequência angular ao quadrado, comparando, né, com o que a gente relembrou aqui de movimento harmônico simples, e vocês depois vão ver na parte de ondas, né? Então, aqui é ômega quadrado e ômega é 2πf, porque o enunciado pediu a frequência de oscilação. O enunciado está pedindo para a gente aqui o F. E a gente consegue achar vindo do ômega, né? Então, aqui, ó. Então, ômega ao quadrado, ele é tudo que está naquele parêntese ali, né? K0 é quadrado sobre massa do elétron, R0 ao cubo. Se eu tiro a raiz dos dois lados, né? Eu sei que ômega é igual a E, só porque o E já tem quadrado, já saiu da raiz, né? E aqui o que fica na raiz seria K0 sobre massa do elétron, R0 ao cubo. E ômega quem é? Ômega é igual a 2πf, que a gente quer saber F. O enunciado pediu frequência. Ou seja, então se eu dividir, isolar esse aqui, né? Posso pegar esse 2π e multiplicar aqui embaixo. A minha frequência, ela vai ser E sobre 2π raiz de K0, né? ME R0 ao cubo. Achamos ali no final uma frequência em termos do que o problema pediu, né? Essa aqui é a letra B, esqueci de botar. E essa aqui é a letra A. Então, achamos uma frequência em termos de tudo que o enunciado falou. O enunciado falou que a carga positiva era mais E, a carga do elétron menos E, π é constante também, K0 o enunciado forneceu, massa do elétron disse que é ME, e o R0 é o raio da esfera maior, né? Então, aí conseguimos responder as duas
perguntas do enunciado, né? Provar que é um movimento harmônico simples e encontrar a frequência.